Boa noite, seja muito bem-vindo, a mais um culto evangelístico. E nós vamos iniciá-lo, cantando o hino Sou de Jesus Agora, hino de número 94 do nosso INAI. Louvemos ao Senhor. Graças damos ao nosso Deus, por ter enviado o seu Filho Jesus para estar entre nós aqui na terra, dar a sua vida, morrer por cada um de nós, e hoje está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Por isso, somos de Jesus. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de participarmos desse culto evangelístico. Que a tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Em todos os nossos cultos evangelísticos, nós temos esse momento aí das dicas de saúde. São dicas aí importantes, para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. E quem não quer, uma qualidade de vida melhor? Hoje vamos assistir, um vídeo que fala aí sobre as condições, do sono, como nós termos um sono mais revigorante. Vamos assistir então a esse vídeo. Dormir bem é indispensável para alcançar qualidade de vida, pois é durante o sono que o corpo se recupera e que as células nervosas se recondicionam. Uma noite mal dormida dificulta o aprendizado, altera o equilíbrio, provoca mudanças de humor, prejudica a criatividade e a memória e até favorece a obesidade. Para um repouso saudável, são necessários alguns cuidados. Primeiro, não faça refeições pesadas até 3 horas antes de dormir. Prefira refeições leves à noite. Segundo, durma em um ambiente escuro, silencioso,
bem ventilado e com temperatura agradável. Terceiro, não tome bebidas com cafeína à noite. O café, chá preto, chimarrão, chocolate, guaraná e refrigerantes à base de cola estimulam o sistema nervoso, prejudicando a qualidade do sono. Quarto, é necessário no mínimo 8 horas de sono. O ideal é deitar-se antes das 22 horas. Dormir menos que o necessário altera os hormônios, o que pode causar problemas. Quinto, pratique exercícios físicos regularmente. Sexto, tome um banho relaxante. Sétimo, permita que o ar puro circule pelo quarto durante a noite, mantendo uma janela semiaberta. Oitavo, deixe todas as preocupações e ansiedades de lado. Nono, mantenha o seu colchão e travesseiro em boas condições. E décimo, converse com Deus e peça paz e tranquilidade. Essas dicas são indispensáveis, pois o sono, o suave restaurador da natureza, revigora o corpo fatigado e prepara-o para os deveres do dia seguinte. O conselho de Cristo para todos continua sendo: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Dormir adequadamente auxilia o cristão a ter uma experiência mais significativa com Deus. Com certeza, né? Nós precisamos realmente, né, dessa dica, né? Principalmente no quesito, né, um bom sono, né? Isso nós temos realmente muita necessidade. Vamos orar então para darmos início ao estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas nos ajudar a entender o estudo desta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando aí as profecias do livro de Daniel, né? Hoje nós vamos então para o capítulo 9, né? O novo capítulo. E eu gostaria muito agora que você então tomasse aí a sua Bíblia. Eu vou estar aqui também tomando a minha Bíblia. Daniel capítulo 9, a partir então aí do verso 1, né? Então tome aí a sua Bíblia, tome aí o seu smartphone, né? E vamos então ao estudo desta noite. Ok? Todo mundo achou? Vamos lá? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Esse primeiro ano, né, de Dario aconteceu aí no ano 538, né, antes de Cristo. Então, o primeiro ano aí do rei Dario. Notem que Daniel, né, já estava agora no segundo reino, né? Ele tinha passado no reino da Babilônia e agora ele estava aí, né, no segundo reino, que era o reino dos Medos e Persas. E aí nos diz aí, né, no primeiro ano, no verso 2 agora, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era o quê? De 70 anos, né? Era de 70 anos. Esses 70 anos, né, Daniel, ele estava estudando as profecias de Jeremias, que era o seu contemporâneo mais velho, né? Jeremias, ele registrou a mensagem de Deus de que a terra de Judá permaneceria desolada sob o domínio babilônico durante 70 anos, né? Então, Babilônia seria punida e os judeus poderiam retornar do exílio. Agora, Babilônia havia sido punida e um novo império acabara de assumir o poder. Portanto, segundo o que Jeremias dissera, o fim dos 70 anos havia chegado e era hora da libertação dos cativos judeus. Daniel deveria estar muito feliz, né? Nós acabamos aí de citar aí o comentário bíblico adventista, né, a respeito desses 70 anos, né? E aí no verso 3, voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Uma coisa bem importante aqui, que vale para a nossa vida espiritual. Quando estamos passando por momentos de alegria,
devemos também buscar a Deus em oração. Não nos esqueçamos disso. Porque muitas vezes buscamos a Deus somente quando a coisa foge do nosso controle. Nesse caso aqui, Daniel estava muito perturbado. Ele poderia estar alegre, né? Mas ele estava perturbado com esse momento dos 70 anos. Então aqui nos diz que ele buscou ao Senhor, né, com oração e súplicas. E ele foi mais, né? Com jejum e panos de saco de cinza, que era muito comum. A pessoa que estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Ela aí se cobria aí com cinzas, né? E ele então foi buscar ao Senhor. E é interessante, em primeiro lugar, existe aqui na sequência dos próximos versos, qual é a forma de buscarmos a Deus em oração. Então, quando nós vamos aí ao verso 4, nós vamos encontrar o seguinte. Primeiro, Daniel louva a Deus. Então, é importante que quando nós vamos buscar a Deus em oração, precisamos então o quê? Em primeiro lugar, louvar a Deus, sempre. Então, antes, né, de fazer a petição, antes de lançar o clamor ao Senhor, há necessidade de louvarmos a Deus. E aqui existe então uma oração exemplo para nós, né? E olha o que diz aí então o verso 4, né? E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então aqui, Daniel, ele está o quê? Louvando a Deus, dizendo que Deus é grande e tremendo, que ele guarda a aliança, que ele guarda a misericórdia para todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então ele está exaltando o nome de Deus, ele está louvando o nome de Deus. E isso deve ser também algo que nós devemos, né, tirar como exemplo para as nossas orações. E agora no verso 5, então, depois de ele louvar a Deus, ele começa então a confessar. E aí nós vamos ver ao longo, né, do texto do capítulo 9, nós vamos ver então essa confissão. Então no verso 5 tem aí, né, o início, né, dessa confissão. Então diz assim, verso 5: Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, né? E ele continua ali a confessar, né? Agora no verso 6, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Notem que ele está confessando o pecado ou os pecados dele e do seu povo a Deus. Então, em nossas orações a Deus, nós devemos sempre também seguir esse critério. Em primeiro lugar, louvar a Deus. Agora, depois de louvar a Deus, começar a confessar os nossos pecados, né? As nossas maldades, as nossas iniquidades. E aí continua a confissão, verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Né? Notem que Daniel está sendo muito amplo. Ele está, né, mostrando todo o problema que estava circundando ali a vida deles por causa dos pecados que deliberadamente eles estavam cometendo. Né? No verso 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E no verso 9,
Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, a misericórdia, o perdão, né, o perdoar pertence a Deus. E Daniel estava suplicando por isso, né? No verso 10 ele continua novamente, né, confessando o seu pecado, confessando o pecado do povo. Ele diz: "E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas." Verso 11: "Sim, todo Israel transgrediu tua lei." Nota aí. Olha, ele está, né, colocando todo o Israel ali como transgressor da sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Verso 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Ah, amados irmãos, quantas e quantas vezes nós temos trazido o mal para nós e para a nossa família quando nós deliberadamente estamos em pecado, quando não buscamos, né, confessar o nosso pecado a Deus. Não poderemos ser abençoados por Deus. Então é necessário confessar e deixar esses pecados, né? Infelizmente, o povo de Israel havia se esquecido disso. Verso 13: "Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade." Aqui, além de confessar, né, ele está dizendo: se nós, porventura, estivéssemos, né, obedecendo a lei de Deus, andando nas suas verdades, não precisaríamos estar passando pelo que passamos e pelo que estamos passando. Verso 14: "Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz." Esse finalzinho aqui do verso 14 é o que Satanás, seus anjos e todos aqueles que se perderem lá no dia quando Jesus voltar com a cidade, né, e celestial, com os santos dentro dela, e todos os ímpios, né, pecadores que não se arrependeram, né, descerá fogo do céu, eles vão dizer essa frase. Eu vou repetir a frase, a parte B aí, do verso 14, né, diz assim: "Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua vontade." Ou seja, se nós estamos aqui, né, perdendo a salvação para sempre, o culpado não é Deus. O culpado somos nós mesmos. Verso 15, né? "Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente." Então, até aqui o verso 15, né, começando lá do verso 5 até o verso 15, 10 versos, Daniel, ele está confessando os seus pecados e o pecado do povo, ou os pecados do povo. Então, amados, é importante que em nosso processo de oração tenhamos isso. Ao iniciarmos nossa oração, vamos iniciar com um louvor, louvando a Deus, exaltando a Deus. Depois, a segunda parte, confessando os nossos pecados diante de Deus. E agora sim, né? Depois de louvar, depois de confessar, então agora ele dá início, né, à sua petição, né? Somente agora ele dá início à sua petição. E encontramos aí a partir do verso 16, que diz assim: "Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor
da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, né? E é interessante, né? E por causa das iniquidades de quem? Dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Né? Então ele começa agora a fazer a sua petição, né? Ao início, então, da petição. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Esse resplandecer o rosto, em outras palavras, ele está dizendo: olhe para o teu povo. Agora, Daniel está pedindo para que Deus, em sua misericórdia, né, olhe para o seu povo. Eu tenho a plena certeza, amados, de que Deus também hoje, ele olha para o seu povo e muitas vezes, né, vê o seu povo em pecado, em iniquidade. Muitas vezes estão longe do Senhor. E sabe, amados irmãos, não é porque vamos à igreja, que prestamos um culto ao Senhor, é que está tudo bem. Porque muitas vezes, como a exemplo dos hebreus, nós estamos fazendo isso de uma forma mecânica, né? Uma forma, né, automática. Fazemos por fazer, mas o coração muitas vezes está longe de um louvor sincero a Deus. Portanto, nós vamos à igreja não por causa do pregador, por causa da música. E infelizmente, amados irmãos, muitas igrejas aí, elas não têm mais culto. Elas têm um culto show. Não tem que ter um show ali, porque senão não atrai os adoradores, não atrai as pessoas. Que triste isso, né? Nós deveríamos ir à igreja não por causa, né, da pessoa que vai falar, que vai palestrar, que vai pregar, nem pelo grupo musical, pela pessoa que vai cantar, mas nós devemos ir à igreja, né, com o intuito de louvar a Deus de todo o nosso coração. Esse deve ser o intuito. O povo de Israel estava distante do Senhor. E muitas vezes olhamos para eles, né, e ficamos até com dó, com compaixão deles, mas muitas vezes nós estamos imitando a eles, sim. Hoje, em pleno século XXI, não temos adorado a Deus como deveríamos adorar. Então, a mesma frase e a mesma petição, né, que Daniel fez para Deus é a nossa hoje. Que o Senhor olhe para nós. Que o Senhor, né, resplandeça, né, o rosto por amor a nós, que ele olhe a nós nesse instante, né? Verso 18, olha o que ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aqui, Daniel está pedindo para que, além de Deus olhar para eles, que ele incline, né? Se incline para ouvir a eles, né? Que olhe para as suas cidades. E seria muito prudente também da nossa parte, né? Nós também pedimos a Deus que Ele incline-se, né? E olhe para o nosso país, para o nosso Brasil. Quantas dificuldades nós temos encontrado em nosso país. Quanta coisa errada que existe em nosso país. Então nós deveríamos também orar e pedir a Deus, né, que Deus cuide das nossas cidades, que Deus cuide do nosso país, assim como Daniel pediu para que cuidasse também deles ali. E aí ele encerra, né,
prece, essa oração, como eu disse a vocês, iniciando com louvor, depois ele confessando os seus pecados, e aí sim, né, ele começa a pedir a Deus. E notem, amados irmãos, que são apenas 4 versos. Muitas vezes, né, em nossos cultos de oração, e não há problema nenhum, eu não estou dizendo que há problema, mas muitas vezes, num culto de oração, onde nós fazemos nossos pedidos e agradecimentos, a gente diz assim, muitas vezes, olha, agora só vale agradecimento. E nós temos uma dificuldade tremenda para agradecer, embora tenhamos recebido inúmeras bênçãos de Deus. Mas é uma dificuldade muito grande de, né, externar ali os nossos agradecimentos. Agora, pedidos, tomamos quase o culto inteiro de quarta-feira só fazendo pedidos. Não há problema nisso. Não há problema. Mas nos mostra aqui que muitas vezes, né, nós pedimos mais, agradecemos menos e confessamos ainda muito menos. Daniel está dizendo aqui, a nossa oração deve ser diferente. Louve a Deus, depois confesse a Deus. E ele usa 10 versos para lançar aí os seus pecados e os pecados do povo. 10 versos. E apenas 4 para pedir. E então ele encerra esta oração, no verso 19, dizendo: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e age. Olha que final maravilhoso, né? Vou repetir: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. E aí Daniel encerra a sua oração. Quando ele encerra essa oração, aí acontece algo maravilhoso para Daniel, que nós vamos ver na semana que vem, a partir aí do verso 20, quando ele termina a oração. Então, queridos irmãos, será que algo maravilhoso está para acontecer para nós, mas nós precisamos pedir a Deus? Nós precisamos buscar a Deus em oração? Nós precisamos dizer a Ele: ó Senhor, eu te louvo, eu confesso e finalmente eu te peço. Sabe? Eu penso assim e tenho plena certeza que se usarmos essa receita de oração que Daniel deixou aqui em seu livro, no capítulo 9, versos 1 ao verso 19, eu digo uma coisa, realmente, né? Melhor, do verso 4 em diante, né? Capítulo 9, versos 4 a 19. Eu digo que essa receita vai ainda fazer muitos milagres na tua vida e na minha vida. Portanto, Daniel, ele buscou a Deus, ele louvou a Deus, ele confessou os seus pecados e finalmente ele pediu. E Deus o atendeu. E nós vamos ver isso na semana que vem, a bênção que Deus deu para Daniel, depois que ele orou. Faço esse desafio para você e esse apelo. Coloque toda a sua vida em oração ao teu bom Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e trazer a bênção que você tanto precisa. Vamos orar então? Louvamos-te, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Ó Deus, temos praticado o mal, temos praticado a iniquidade. Te pedimos nesta noite que o Senhor venha nos perdoar e nos ajudar a sermos realmente fiéis ao Senhor. Te peço agora, Deus, que nos dê uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Chegamos então ao final
de mais um culto evangelístico, né? Nessa oportunidade tivemos aí o capítulo 9, versos 1 ao verso 19, né? Ali está a oração de Daniel e queremos agradecer porque você esteve conosco até, né, o prezado momento. Que Deus continue te abençoando, que você tenha uma semana muito, muito, muito abençoada por Deus. Portanto, fique com Deus e que um dia, né, possamos estar juntos na Canaã Celestial. Te espero, se for da vontade de Deus, na semana que vem para mais um culto evangelístico. amor.